Olá pessoal, então hoje é dia de começar o capítulo 11, que fala sobre tópicos de análise e conjuntos. Esse assunto conjuntos é muito importante. Na prova do Colégio Naval do ano passado, você pode olhar a prova de 2015, caíram duas questões de conjuntos. Uma era uma questão relacionada com números de elementos bastante fácil. A outra era uma questão de múltiplos e divisores, porém o enunciado usava a terminologia de conjuntos. Então quem estava por fora de conjuntos de cara ia perder 10% da prova, né? Duas questões. Olha, como eu já dei as aulas sobre conjuntos dentro do Matemática para Vencer, você pode ir lá, eu estou colocando o link aqui, e você vai lá e ver os 3 vídeos do Matemática para Vencer a respeito de conjuntos. É relativamente fácil. Vá lá e estude esses 3 vídeos, depois volte para esse ponto onde nós vamos dar os tópicos de análise. Dentro da álgebra, a noção de conjunto é muito importante por causa dos conjuntos numéricos, né? Nós temos aqui o conjunto dos reais, que é dividido em 2 partes. Os irracionais, que é onde você tem números como raiz de 2, pi, números assim, né? E os racionais, racionais porque são representados na forma de uma razão, de frações. Então, por exemplo, 2/5 menos 3/4 são os números racionais. Então, é o conjunto Q dos números racionais. Q vem de quociente, né? É uma razão. Dentro dos racionais, você vai encontrar o conjunto dos números inteiros. Então você tem os inteiros positivos, os negativos e mais o zero. É Z por causa de uma palavra alemã que, se não me engano, é Zahlen, que quer dizer números, algarismos. Então utilizou-se o Z para representar esse conjunto. Dentro do conjunto Z nós temos o conjunto dos naturais, que são os inteiros positivos. Seria 1, 2, 3, 4, 5. Existe uma questão aqui a respeito do zero, né? O zero é um número natural ou não é um número natural? Então, isso é uma questão de convenção, tá? Existem matemáticos que dizem que o conjunto dos naturais é esse conjunto aqui. 1, 2, 3, 4, etc. Vai até o infinito. E existem matemáticos que dizem que isso aqui inclui o zero. 0, 1, 2, 3, etc. Normalmente, no ensino fundamental, isso inclui a EPICAR e o Colégio Naval, inclui-se o zero, para não ficar naquela história, é natural, não é natural. Então, o natural inclui o zero. Agora, de qualquer maneira, olhe lá nas primeiras páginas da prova, que normalmente eles colocam a definição. Naturais é isso aqui, ou então naturais é isso aqui. Então, você tem que, a princípio, levar em conta o que é dito no início da prova, se tem uma definição para os naturais. Em segundo lugar, você olha o que diz a questão. Se fala, por exemplo, os naturais positivos ou os números não negativos, aí não negativos incluiria o zero. Ou se não fala nada, você vai ter que escolher um desses dois, vai ter que adivinhar. Na hora de adivinhar, é melhor você escolher esse aqui, que inclui o zero, porque essa é normalmente a convenção usada nos livros do ensino fundamental. Então, conjuntos é só isso, tá? Você tem que olhar lá os vídeos do Matemática para Vencer para fazer todo o estudo de conjuntos. Ok, vamos ver aqui o próximo assunto, que são os intervalos. Os intervalos são subconjuntos dos números reais. Por exemplo, o que representa o intervalo AB? O intervalo AB é isso aqui. Suponha que isso aqui é um trecho da reta dos números reais. Você tem um número A e um número B, sendo que aqui consideramos que o A é menor que B, o A é um número que vem antes, A menor que B. Então, o que a gente chama de intervalo AB é esse conjunto dos números compreendidos entre A e B. Aí existem duas noções aqui. Temos o intervalo aberto e o intervalo fechado. O intervalo aberto, ele não inclui os extremos. Então, se eu quiser dizer que o A não está incluído nesse intervalo, eu vou colocar uma bolinha aberta aqui, uma bolinha branca, sem pintar. Então,
Assim eu estaria dizendo que o B não está incluído, que o A não está incluído. Quando você tem um intervalo fechado, no caso, inclui os extremos. Então aqui você colocaria isso tudo aqui e uma bolinha fechada para indicar que inclui o A e inclui o B. Claro, você pode ter aberto à esquerda, fechado à direita e vice-versa. Então você pode ter coisas assim, um intervalo, e você fala que separadamente os extremos são independentes, se está incluído ou não. O intervalo também pode ser escrito na forma de propriedade. Por exemplo, o intervalo fechado em 1 e fechado em menos 1 e fechado em 3, ele pode ser escrito assim, ó. É o conjunto dos valores de x pertencentes aos reais, tais que o x está compreendido entre menos 1 e 3. E aqui você coloca menor e igual para falar que o menos 1 está incluído, e menor e igual para dizer que que o 3 está incluído. Então, a gente teria aqui o x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Essa outra notação é um intervalo que vai até o infinito. O que quer dizer? O intervalo que vai de A até o infinito. Aí, no caso, ele pode ser aberto ou fechado em A. Então, seria isso aqui. Você tem a reta dos reais, pega o número A, você pega daqui em diante, vai embora até o infinito. Então, esses intervalos aqui, você pode escrever apenas infinito ou então pode escrever mais infinito, é similar. Do outro lado da reta dos reais, você vai ter o menos infinito, tá? Mas aqui nós temos o mais infinito. É o conjunto dos valores de x reais, tais que x seja maior ou igual a A. Claro, então, que você pode ter isso aqui, por exemplo, A infinito também é o conjunto dos valores de x, tais que x é maior que A. Veja bem que o intervalo no infinito é sempre aberto, tá? Porque você não pode dizer que o infinito está incluído. Então esse tipo de notação aqui, de A até infinito, fechado e infinito, não existe isso. O infinito, por definição, é considerado sempre aberto porque você nunca chega nele. Sempre você vai indo e ele nunca chega, tá? Então essa notação aqui não existe. Bom, é preciso saber fazer algumas operações com intervalos. Como os intervalos são conjuntos e existem operações com conjuntos, como união, interseção, existe também união e interseção de intervalos. Isso é importante, por exemplo, na hora de você dar a solução de uma inequação. Por exemplo, o que é isso aqui? Intervalo 2, 5... união com intervalo 4, 7. Então, o ideal é você fazer o desenho, tá? Você faz o desenho, faz a reta real. Quais são os números que estão envolvidos? Você coloca esses números aqui na ordem crescente. Tem que estar na ordem correta. Então, o menor aqui é o 2, depois vem o 4, depois vem o 5, depois vem o 7. Então, 2, 4, 5 e 7. Está na ordem. E aí você vai marcar esses intervalos aqui, ó. O intervalo 2, 5, aberto em 2, fechado em 5, é esse intervalo aqui, que vai do 2 até o 5, inclusive. Faz a bolinha aqui para dizer que está fechado, que o 5 está incluído. Faz a união com o intervalo 4, 7. Então é o intervalo que vai do 4 até o 7. O 7 está incluído. Tá bom? Agora vamos fazer a união desses dois intervalos. A gente tem que olhar quais são os números que estão ou no intervalo ou no outro. Então, todo mundo que está num ou está no outro vai estar na união. Todo mundo aqui, ó. Do 2 até o 7. Então, essa união é o intervalo que vai do 2 até o 7, que sendo que no 7 é fechado e no 2 é o intervalo aberto. Aqui não interessa se o 4 está incluído ou não, porque você está fazendo a união. De qualquer maneira, o 4 vai estar. E o 5 também não importa se está incluído ou não.
tá? Então, esse resultado é o intervalo de 2 até 7. Fechado aqui em 7. Você também pode ter a interseção de intervalos. Por exemplo, o que é 2, 5, interseção com 4, 6. Então você vai ter que colocar os dois intervalos. Se você quiser, para facilitar, você pode colocar duas retas paralelas, ou seja, você faz duas representações da reta dos reais. Você coloca os números na ordem crescente, então vem o 2 primeiro, depois o 4, depois o 5, depois o 6. O 2, depois vem o 4, depois vem o 5, depois vem o 6. Eu coloquei o 5 aqui porque o que interessa é esse intervalo 2, 5, vou representar na reta de cima. E o 6 aqui embaixo porque eu estou representando o intervalo 4, 6 na reta de baixo. Bom, então esses intervalos são isso aqui, ó. É aberto em 2 e em 5. Então bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui. 4, 6 também, não botei nenhum intervalo fechado aqui, botei todos abertos, tudo bem. Aí você faz o trecho entre os números, entre os extremos do intervalo. E agora, como você está fazendo a interseção, você vai ter que olhar quem é que está simultaneamente nos dois intervalos. Essa é a noção de interseção. Então, esse trecho aqui não vai estar, porque ele só está nesse intervalo, não está nesse. Esse trecho aqui também não, porque os números daqui não estão nesse primeiro intervalo, só estão no segundo. Os únicos que estão simultaneamente nos dois intervalos são os números que estão entre 4 e 5. Então, isso aqui, de 4 até 5. 4, 5. Agora você vai ver se o 4 e o 5 estão. O 4 vai estar? Está ou não está? Não está, bolinha aberta aqui, porque ele, para estar na interseção, ele teria que estar simultaneamente nos dois, e não está. Se fosse fechado, você incluiria o 4. Aqui é a mesma coisa, o 5 vai estar na interseção? Não, porque ele não está nesse intervalo de cá, o intervalo é aberto aqui. Então, apesar dele estar aqui, ele não vai estar aqui. Então, bolinha aberta aqui também. E esse trecho entre o 4 e 5 vai pertencer à interseção. Então, o que é isso aqui? É o intervalo que vai de 4 a 5, né? Aberto nos dois. Como é que seria isso aqui na notação por propriedade? Isso aqui é o conjunto dos elementos x pertencentes aos reais, tais que x está entre 4 e 5. Então você escreve isso aqui: 4 menor que x menor que 5. Note que quando falamos de intervalos, nós estamos falando de subconjuntos dos reais. Não faz sentido você falar intervalo dos racionais, tá? Sempre pensando em função de reais. Agora, existe aqui uma questão muito importante que você tem que conhecer sobre intervalos. Vou pegar um intervalo aqui que vai... Vamos colocar um intervalo fechado, de A até B. Eu quero esse intervalo aqui, o trecho compreendido entre A e B. Eu pergunto aqui, qual é o menor número desse intervalo? O menor número desse intervalo, já que o A está incluído no intervalo, o menor número é o A. E o maior número é o B. Ótimo. Quando o intervalo é fechado, você tem os extremos incluídos. Então esse aqui é o menor número e esse é o maior número. Agora, olha aqui o problema. Se o intervalo for aberto, aqui em B não interessa, em B eu vou deixar fechado mesmo, tá? O intervalo é aberto em A. O A não está incluído no intervalo. Qual é o menor número desse intervalo? Menor número.
A resposta é a seguinte: não tem o menor número. Poxa, mas tem um número vizinho do A. Não existe vizinho. Não existe noção de vizinho quando você está tratando com números reais. Se você falar que o vizinho do A é A mais 1 bilionésimo, vamos colocar aqui uma lupa e ampliar isso aqui. Pô, tá aqui o A e aqui tá o A mais 1 bilionésimo. Existe isso? Esse aqui é o vizinho do A? Não é o vizinho do A, porque tem outro camarada aqui que é menor ainda do que esse número e está mais próximo de A. E se você pegar outro aqui, menor ainda, e outro menor ainda. Então qualquer número que você pegar que você acha que seja o vizinho do A, sempre vai existir um outro mais próximo. Isso é importantíssimo. Caiu uma questão no Colégio Naval em 2015 que você tinha que usar isso. Vamos fazer a questão. Eu vou fazer rápido aqui, se você quiser tem lá resolvida na prova de 2015, tá? Olha só, observe a figura a seguir. Seja ABC um triângulo retângulo de hipotenusa 6. ABC. ABC, olha aqui. O triângulo retângulo de hipotenusa 6. É isso aqui, ó. ABC, tá? Isso aqui é hipotenusa 6. E com catetos diferentes. Quem são os catetos aqui? O BC e o AB. São catetos diferentes, tá? Obrigatoriamente. Essa é a condição do problema. Com relação à área S desse triângulo ABC, pode-se afirmar que a área vai ser máxima quando um dos catetos for igual a 3 raiz de 2. A área vai ser máxima quando um dos ângulos for 30 graus. A área vai ser máxima quando um cateto for o dobro do outro. Olha só. Calma aí. Área máxima. Como é que a gente acha a área de um triângulo? Tem várias maneiras de achar. No caso aqui eu vou usar a fórmula base vezes altura sobre 2. Porque a base é conhecida. A base vale 6. Ok? A base vale 6. Então a área vale 6 vezes a altura, que eu não sei quem é, sobre 2. 3. Isso aqui vai simplificar, vai dar 3 vezes H. Então a área vai ser 3 vezes a altura. Agora olha bem, ele fala que esse triângulo é retângulo e que a hipotenusa é 6. Se a hipotenusa é 6, é esse 6 aqui, então esse B aqui é o ângulo reto. O ângulo reto do triângulo retângulo é esse aqui. E agora, o que eu posso dizer sobre o H? E aqui você tem que usar um resultado da geometria. Se você tem uma hipotenusa fixa, que no caso é formada pelo segmento AC, e esse ponto B está num local desconhecido, não foi dado onde está o ponto B, só foi dito que esse ângulo é reto. Onde será que o ponto B pode estar? O ponto B, ele está em algum lugar do semicírculo de diâmetro AC. Isso é um resultado da geometria. Porque se você pegar um diâmetro fixo e pegar qualquer ponto desse semicírculo, você vai formar um ângulo reto, porque lembre-se que esse ângulo aqui é chamado ângulo inscrito. O ângulo inscrito vale a metade do arco oposto. Se o arco oposto vale 180 graus, porque isso aqui é um semicírculo, né? Eu fiz um círculo dividido ao meio, então o ângulo B vai ser sempre igual a metade de 180. B igual a 90 graus. Então o ponto B pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar em qualquer lugar desse arco. Qual é a localização do ponto B que vai me dar a altura máxima? Porque na verdade a gente quer a área máxima, né? Só que a gente já calculou que essa área vale quanto? 3H. Fizemos a continha e deu isso. Então se eu quero a área máxima, eu tenho que ter a altura máxima.
Qual vai ser a altura máxima? A altura máxima você vai obter... A altura máxima você vai obter quando você colocar o ponto B exatamente aqui em cima. Ou seja, no ponto médio do arco AC. Você vai ter, na verdade, um triângulo retângulo isósceles. É isso aqui que você vai ter. Então, quanto é que vale esse H aqui? É o raio do círculo. Se o diâmetro a gente já viu que é 6, que é a hipotenusa, né? Vale 6, quer dizer que o raio vale 3. Então, a área máxima vai ser 3 vezes essa altura máxima, que é 3. Que vai dar 9. Só que tem um problema. Quando você pega essa altura máxima aqui, você está obrigando o triângulo a ser isósceles. Você está fazendo com que esse segmento seja igual a isso. Só que o problema falou que esses caras são diferentes. Olha aqui. O problema disse que o triângulo não pode ser isósceles, porque os catetos são diferentes. Então, olha só. O teu H é um número variando de 0 a 3. Ou seja, ele está nesse intervalo aqui, ó, 0, 3. Não pode ser igual a 3, então o intervalo é aberto aqui em 3. E a gente viu que o intervalo, você não pode dizer, quando o intervalo é aberto, ele não tem o número mínimo, nem o número máximo, só se ele for fechado. Seriam os extremos, mas quando o intervalo é aberto, ele tem até os extremos, mas ele não tem o máximo nem o mínimo. Então, esse número 3 não pertence a esse intervalo, ou seja, a altura não pode ser 3. Então, não tem como você ter essa tal área máxima. Olha aqui o que o problema fala aqui. Seu valor máximo não existe. É por esse motivo. Porque o intervalo não tem, quando o intervalo é aberto, ele não tem um máximo. Então é questãozinha de geometria, só que você tem que usar esse conceito de intervalos para poder resolver, senão você vai ficar aqui chorando. Outro assunto da análise que é importante você conhecer, que isso aqui cai no Colégio Naval, já caiu várias vezes, são as médias, né? Dados números, você pode achar uma média entre esses números. Aliás, existem vários tipos de média. Por exemplo, quando você tem dois números A e B, nós definimos a média aritmética como sendo a soma e divide por 2. Isso aqui é a média aritmética de dois números. Soma e divide por 2. Aliás, se você tivesse 3 números, o princípio seria o mesmo. Qual seria a média aritmética entre A, B e C? Você soma, não vai dividir por 2 não, agora você vai dividir por 3, porque são números. Ou seja, você tira ali o valor médio. Então vamos colocar aqui para 2 números, mas existe para N números. Se fosse N números, você iria dividir por N, tá? Então essa aqui é a definição de média aritmética. Outra média importante é chamada média geométrica, também chamada de média proporcional. A média geométrica é a seguinte: você pega os dois números que você está tirando a média, multiplica e extrai a raiz quadrada. Então é um valor quadrático, né, na verdade. Se você tivesse 3 números e fosse achar a média geométrica, você ia multiplicar e ia tirar a raiz cúbica. Se você tem N números, a média geométrica é A, B, C, D, etc. Multiplica todos eles e vai tirar a raiz enésima. Isso é a definição de média geométrica. E aí ele vai ter umas propriedades, tá? Mas normalmente aparece com 2 números. Então a média geométrica de 2 números é assim: é a raiz quadrada do produto. A média harmônica é mais chatinha. Média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos desses números.
que serve? Olha, existem problemas de física que usam média harmônica, tá? E claro, tem as questões que caem no Colégio Naval que vão usar a média harmônica. Vamos ver algumas delas. Como é que a gente então calcularia a média harmônica de dois números A e B? Você faz isso aqui, ó. Você pega os inversos, 1 sobre A, 1 sobre B, soma e divide por 2. Isso aqui é a média aritmética dos inversos. Só que a média harmônica é o inverso disso. Então, vamos colocar isso aqui elevado a menos 1. Ou seja, inverte essa fração. Seria 2 sobre isso. 2 sobre 1 sobre A mais 1 sobre B. Se você tirar o MMC aqui, você vai ficar 2AB sobre A mais B. Se você quiser lembrar da média harmônica por essa formulinha, 2AB sobre A mais B, ou então você lembra disso, é o inverso da média aritmética dos inversos. Está aqui. Isso é a média harmônica. E tem uma outra que é a média ponderada. Também caiu em 2015 uma questão no Colégio Naval que tinha que saber média ponderada. É a quarta média aqui que aparece. Por exemplo, a média da prova de vocês no Colégio Naval vai ser calculada como uma média ponderada das médias. E aí existem os pesos, né? Por exemplo, vamos mostrar aqui como é que seria a média ponderada de dois valores A e B com pesos, vamos colocar aqui peso 2 e peso 3. Só para exemplificar, pesos 2 e 3, respectivamente. Como é que você vai calcular essa média ponderada? Você pega os valores, multiplica pelos pesos e divide pela soma dos pesos. Então, é a definição de média ponderada. Você vai multiplicar cada valor pelo respectivo peso, soma tudo e divide pelo somatório dos pesos. Qual é a aplicação? Para você calcular a média das notas de um concurso, quando as notas têm pesos diferentes, ou várias outras situações na física, na economia, tem muitas aplicações da média ponderada. Existe um resultado muito importante chamado desigualdade das médias. É o seguinte, a média aritmética é sempre maior, sempre não, é maior ou igual do que a média geométrica, e a média geométrica, por sua vez, é sempre maior ou igual que a média harmônica. A média aritmética é sempre a maior de todas e a média harmônica é a menor de todas. A geométrica é a média do meio, tá? Isso aqui a gente pode demonstrar de várias formas. Vamos fazer aqui uma demonstração algébrica de que a média aritmética é maior que a geométrica. Então, é só você demonstrar que A mais B sobre 2 é sempre maior que a média geométrica, que é raiz de AB. Isso aqui é verdade? Olha, uma maneira de você demonstrar uma fórmula é você ir fazendo operações com essa fórmula até você chegar num resultado óbvio, do tipo 0 igual a 0, 1 igual a 1. Mas tem que ser operações do tipo C, somente C, que vale a ida e vale a volta, tá? Então, para demonstrar isso aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos elevar todo mundo ao quadrado. Todo mundo aqui é positivo? Estamos considerando que são todos números positivos. Então, se todo mundo é positivo, eu posso elevar ao quadrado sem problema. Elevando ao quadrado, isso aqui vai ficar A mais B ao quadrado. Quanto é que é A mais B ao quadrado? A2 mais 2AB mais B2 sobre 4 é maior ou igual do que isso aqui ao quadrado, que vai ser AB. Então eu posso passar o 4 para lá multiplicando. A2 mais 2AB mais B2 é maior ou igual do que 4AB. Eu posso agora passar o 4AB para cá, eu vou ficar com A2 menos 2AB mais B2 é maior ou igual a 0, né? Passando o 4AB para lá vai ficar menos 2AB. Ou seja,
quem é esse camarada aqui? A2 menos 2AB mais B2. Isso aqui é A menos B ao quadrado. Eu pergunto, A menos B ao quadrado é maior ou igual a zero? Claro, claro, porque isso aqui é um quadrado. Um quadrado nunca é negativo. Um quadrado sempre é positivo ou então zero. Então, já que isso aqui é uma proposição verdadeira e todas essas passagens que a gente fez aqui são passagens do tipo C, somente C, vale a ida e vale a volta, então eu posso partir disso, isso implica nisso, que implica nisso, que implica nisso, que implica nisso, que implica nisso. Então, acabei de mostrar que a média aritmética é sempre maior ou igual que a média geométrica. E outro detalhe importantíssimo: quando que vai valer a igualdade? Quando é que a média aritmética é igual à média geométrica? É quando isso aqui vale o igual. Quando é que isso aqui é igual a zero? O A menos B ao quadrado vai ser igual a zero quando o A for igual a B. Ou seja, A menos B vai ter que valer zero, então o A vai ter que ser igual a B. Então, quando os dois números que estão envolvidos são iguais, você vai ter que a média aritmética é igual à geométrica. Caso contrário, a média aritmética vai ser sempre maior que a geométrica. Igual é só quando os números são iguais. Existe uma outra demonstração de que a média aritmética é maior ou igual que a geométrica usando geometria. É interessante a gente ver essa demonstração. Vamos fazer. Bom, dados os dois números A e B, eu vou fazer um círculo de diâmetro AB. Círculo de diâmetro AB, por quê? Calma que eu vou usar na minha demonstração. Esse círculo de diâmetro AB, geometricamente, ele seria formado assim. Você pega o valor de A, pega o valor de B, suponha que isso aqui seja o A, isso aqui seja o B. Aí você vai pegar o raio desse círculo, que vai ser quanto? O raio desse círculo é a metade do diâmetro, que é A mais B sobre 2. Tá? Então eu peguei o valor de A, o valor de B, achei a metade. E aí eu fiz a circunferência de raio A mais B sobre 2. Certo? Vamos fazer a circunferência aqui. Ok. Agora eu vou pegar esse ponto aqui, que divide o diâmetro em duas partes, A e B, e vou traçar uma perpendicular. Como é que se chama esse segmento aqui? Corda, né? Pois é, isso aqui é uma corda. Vamos chamar essa corda de X. Bom, a corda na verdade é 2x, porque como você traçou uma perpendicular, o lado de cima é igual ao lado de baixo, então ali é x e aqui é x também, né? E aí existe uma propriedade geométrica que se chama potência de um ponto em relação ao círculo, que diz que o produto dos segmentos, quando você tem duas cordas que se cortam, o produto dos segmentos que essa corda é dividida, esses produtos são iguais, ou seja, A vezes B é igual a x vezes x. A vezes B é igual a x vezes x. Isso é um resultado lá da geometria plana. Então, potência de um ponto em relação a um círculo. Então, daqui a gente tira que x ao quadrado é igual a AB. X ao quadrado é igual a A vezes B, ou seja, o x vale a raiz quadrada de AB. Isso pode ser demonstrado por semelhança de triângulos, tá? Mas não é o caso de falar em geometria agora. Vou apenas dizer que você pode, dessa maneira, construir um segmento que vale raiz de AB, que nada mais é que a média geométrica, né? A média geométrica de dois valores não é a raiz quadrada do produto. Então esse x aqui é a média geométrica. Média geométrica. E o raio da circunferência é quem? Quem é o raio da circunferência? É A mais B sobre 2. Olha,
Quem é isso aqui? Isso aqui é justamente a média aritmética, né? A média aritmética dos dois valores. Então, o raio da circunferência é a média aritmética. Então, você sempre vai formar desse jeito um triângulo retângulo, onde você tem a hipotenusa igual à média aritmética e um cateto igual à média geométrica. Acontece que o cateto é sempre menor que a hipotenusa. Ou seja, a média aritmética, a média geométrica é sempre menor do que a média aritmética. Vai valer a igualdade quando o A e o B forem iguais, porque aí esse ponto vai ficar aqui em cima, no centro dessa semicircunferência, então você vai ter esses dois segmentos aqui coincidentes. Então, é um detalhe importante, a média aritmética é sempre maior que a geométrica, ou pode ser igual quando os valores envolvidos são iguais. Para terminar de demonstrar a desigualdade das médias, eu tenho que mostrar que a média harmônica é menor ou igual que a média geométrica, né? A média aritmética está aqui nesse extremo, a média aritmética é maior de todas, é maior que a geométrica, e a média harmônica é a menorzinha de todas. Como é que a gente pode demonstrar isso? A gente pode usar uma abordagem algébrica, que nem a gente fez ainda agora para essas duas. A gente vai colocar aqui a fórmula da média harmônica, 2AB sobre A mais B, não é isso? Eu mostrei ainda agora. A definição de média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos. Só que fazendo as continhas dá isso aqui. Eu tenho que mostrar que isso é menor ou igual do que a média geométrica, que é isso aqui, ó, raiz de AB. Então você pode demonstrar isso algebricamente se você fizer transformações que sejam do tipo C somente C. Todo mundo aqui é positivo, então você pode, por exemplo, elevar todo mundo ao quadrado, que a desigualdade vai se manter. Então vamos elevar todo mundo ao quadrado. Eu vou ficar elevando aqui ao quadrado, você vai ficar com 4A2B2 sobre A mais B ao quadrado, A2 mais 2AB mais B2 é menor ou igual do que o quadrado disso aqui, que vai ser AB. Agora você pode simplificar todo mundo por AB, corta AB, e aqui vai cortar AB, vai sobrar AB, tá? Eu matei aqui um fator A, um fator B. Ficou 1 aqui no segundo membro, né? 1. Agora você pode multiplicar cruzado, como se estivesse resolvendo uma equação. Isso vezes 1 é igual a isso vezes 1. Ou seja, 4AB é igual a A2 mais 2AB mais B2. Passa o 4, é menor ou igual aqui, né? Que eu estou querendo demonstrar. Passa o 4AB para lá, eu vou ficar com 0. É menor do que A2 menos 2AB mais B2. Ou seja, 0 é menor ou igual do que A menos B ao quadrado. Isso aqui é correto? 0 realmente é menor do que A menos B ao quadrado? Sim, esse cara aqui é um quadrado, então ele sempre vai ser positivo ou zero. Eu estou então partindo de uma verdade. E como todas as passagens que a gente fez aqui são do tipo C somente C, então você parte disso, chega nisso, chega nisso, chega nisso, chega nisso, chega nisso. Pronto, você demonstra que a média harmônica é sempre menor ou igual que a geométrica. Quando é que vai valer a igualdade? Isso é importantíssimo você lembrar. A igualdade vale quando os números são iguais, tá? Então quando A for igual a B, A menos B vai dar 0, né? E como consequência você vai ter a média geométrica igual à média harmônica. E é para mostrar exemplo de aplicação da desigualdade das médias, vamos resolver essa questão aqui que caiu no Colégio Naval em 1900 antigamente. Eu nem anotei aqui qual foi o ano que caiu, deve ter sido nos anos 80. Olha só, não vai mais cair uma questão igual a essa, mas vai cair uma questão que você tem que usar isso, tá? Que é a próxima questão daqui. Então vamos ler o problema. Sejam H, G e A as médias harmônica
geométrica e aritmética entre dois números. Então podemos afirmar que AH igual a 2G, AH igual a G, AH igual a 2G ao quadrado, AH igual a G ao quadrado, AH igual a 2 raiz de G. Caramba! Olha, a maneira mais fácil de resolver isso é você substituir a média geométrica, a média aritmética e a média harmônica pelas fórmulas. Eu mostrei ainda agora que todas essas médias têm fórmulas, né? Só para não confundir com esse A aqui, de aritmética, eu vou usar os números x e y, tá? X e y. Então, quem é a média aritmética de x e y? É x mais y sobre 2. Quem é a média geométrica de x e y? É a raiz quadrada de xy. E quem é a média harmônica de xy? É 2xy sobre x mais y. E observe que em todas as opções aqui eu tenho que calcular A vezes H. Então vamos calcular A vezes H. A vezes H é isso aqui, ó. Então A vezes H vai servir para as 5 opções esse cálculo. A vezes H vai ser x mais y sobre 2 vezes 2xy sobre x mais y. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai cortar o x mais y, vai cortar o 2, então isso aqui dá xy. Ou seja, o AH é nada mais é do que xy, beleza. E agora eu tenho aqui G, é só eu colocar que o G é raiz de xy, então é só eu comparar. Eu vou ter que testar as 5 opções aqui, né? Lembrando então que a AH dá XY, então letra A nos diz o seguinte, será que isso está correto? XY é igual a 2 raiz de XY. Será que isso aqui está certo? Não, isso aqui não é a mesma coisa. São fórmulas diferentes, não. Letra B, ele está dizendo que a AH, que no caso que é XY, é igual a média geométrica, que é raiz XY. Isso aqui está certo? Não. Letra C, a H, que dá XY, é igual a 2 vezes média geométrica ao quadrado, 2G2. G ao quadrado é XY. Tá certo também? Não. Letra D, a H, que é XY, é igual a G ao quadrado. G ao quadrado vai dar XY. Opa, isto aqui está certo. É a única que está certa. Espero que a letra E também dê errado, né? Então, olha só. AH, que é XY, é 2 vezes a raiz quadrada da média geométrica. A raiz quadrada da média geométrica vai dar raiz quarta de XY. Isso está errado também, tá? Então, a única que está correta é essa aqui, letra D. Essa questãozinha que eu acabei de resolver, você vai olhar assim, ah, isso aí não cai mais, é uma questão muito antiga e tal. As questões antigas usam coisas que você precisa saber. Digamos assim, é considerado sabido. Então as questões novas vão usar isso. Por exemplo, essa questão aqui do Colégio Naval de 2010. Não está falando nada de médias aqui, não é verdade? Fala nada de média. Fala que você tem 2 números reais, tais que 1 sobre P mais 1 sobre Q é igual a 1 sobre raiz de 2010. Qual o valor mínimo do produto PQ? Caramba, não sei o que tem que usar nesse problema. Você vai ficar pastando. E vai chegar a hora que você vai dar um estalo. Se der o estalo, você resolve. Se não der, você não resolve. Qual é o estalo aqui que você vai ter que dá? Olha só, primeira coisa é que esses camaradas aqui, 1 sobre P mais 1 sobre Q, isso aqui lembra a média aritmética desses 2 números, 1 sobre P e 1 sobre Q. Só que está faltando o sobre 2, né? Vamos colocar o sobre 2 aqui. 1 sobre P mais 1 sobre Q sobre 2 é igual a 1 sobre 2, então vamos dividir por 2 para ficar certo. Raiz de 2010. Isso aqui é a média aritmética entre 1 sobre P
e 1 sobre Q. Então, isso aqui é a média aritmética. E quem é a média geométrica entre esses caras? A média geométrica entre esses caras é a raiz quadrada do produto. Raiz quadrada de 1 sobre P vezes 1 sobre Q. Isso aqui vai dar 1 sobre raiz de PQ. E daí? Então, olha só. O que nos diz a desigualdade das médias? Ela não diz que essa média geométrica aqui é sempre menor ou igual do que essa? Ele fala isso aqui. A média geométrica é sempre menor ou igual que a média aritmética, né? Então a média geométrica, que é isso aqui, 1 sobre raiz de PQ, é sempre menor ou igual do que esse número aqui, ó, a média aritmética. Então essa desigualdade aqui vai ser fundamental para resolver o problema. Ela usa o fato da média geométrica ser sempre menor ou igual do que a média aritmética. Então a média aritmética desses dois números aqui é um número dado, que é 2 sobre raiz de 2010, né? E a média geométrica multiplica os dois números envolvidos e tira a raiz quadrada, vai dar isso aqui. Bem, isso vai dar exatamente o que a gente quer. Eu quero saber o valor mínimo do produto PQ. Daqui a gente vai chegar lá. Olha só. Eu vou elevar ao quadrado para ficar com PQ, tá? Porque aqui eu tô com raiz de PQ, não tá me interessando. Vou elevar ao quadrado. Se esse número é menor que esse, já que esses números são positivos, se você vai elevar ao quadrado, vai continuar sendo esse menor que esse. Vamos elevar ao quadrado, isso aqui vai dar 1 sobre PQ, menor ou igual, e elevando aqui ao quadrado, você vai ficar 4 vezes 2010. Isso aqui vai dar 1 sobre 8040. Agora olha só, esse cara é menor ou igual a esse. Se você inverter, ele vai continuar sendo menor? Não. Se você inverter, esse vai ficar maior que esse, né? Se esse número é menor que esse, então o inverso desse é maior que o inverso desse. Ou seja, o PQ vai ser maior ou igual do que 8040. Ou seja, o PQ, que é o que o problema está pedindo aqui, ele vai ser sempre maior que 8040. Existe alguma situação em que ele vai ser igual a 8040? Sim, é quando a média geométrica é igual à média aritmética. Quando é que isso acontece? Quando os números são iguais, né? Quando o P e o Q forem iguais. Então é possível que esse seja igual a esse, basta que as médias aritméticas e geométricas sejam iguais. Isso pode acontecer quando os números forem iguais. Então o valor mínimo que o PQ pode ter é 8040, já que ele vai estar de 8040 em diante, ele vai ser maior ou igual que 8040. Então, o valor de PQ mínimo vai ser 8040. É o que o problema está pedindo. Olha aqui, resposta certa, letra A. Agora, lendo o enunciado, dá para você descobrir que esse problema vai sair por desigualdade das médias? Claro que não, esse aqui é um problema difícil, porque eu falei que tem que dar um estalo, que tem que usar isso. Pois é um problema de aritmética avançada que muitas vezes a solução é tirada da cartola. Então, desigualdade das médias é um caminho que pode ser usado para encontrar máximos e mínimos, provar que uma coisa é menor que outra ou maior que outra, tá? Então, realmente, um problema difícil. Um problema para que a maioria das pessoas não acerte. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui um trecho da reta dos reais e vamos colocar dois números A e B. Vamos representar nesse intervalo aqui onde é que está a média aritmética. A média aritmética está exatamente no meio. Média aritmética, que A é A mais B sobre 2. Ela está exatamente no ponto
no ponto médio. Pegando aqui os menores e aqui os maiores, tá? Vamos considerar aqui que o A é menor que B. A média geométrica, ela vai ser menor que a média aritmética. Menor ou igual. Agora, como você está pegando A e B diferentes, então a média geométrica tem que ser menor que a aritmética. A média geométrica, ela está mais perto, raiz de AB, ela está mais perto do número menor, tá? E a média harmônica é menor ainda. Média harmônica, ela é menor ainda que a média geométrica. Então, quando você tem dados dois números, você sempre pode representar no ponto médio entre eles a média aritmética, a média geométrica vai estar mais próxima do menor número e a média harmônica vai estar mais próxima ainda do menor número. E a média ponderada? Olha, então a desigualdade das médias, ela diz respeito apenas à média aritmética, à média geométrica e à média harmônica. A média ponderada está fora. Você não pode dizer que a média ponderada é menor ou maior do que a aritmética, porque isso depende dos pesos. Por exemplo, se você colocar a média ponderada entre A e B, usando o peso 99 para o A e usando o peso 1 para o B, você vai ter a média ponderada aqui, pertinho do A. Agora, se você usar a média ponderada usando o peso 99 para o B e usando o peso 1 para o A, então a média ponderada vai estar aqui próxima do B. Claro, quando todo mundo for positivo, a média ponderada sempre vai estar compreendida entre A e B. Mas para saber se ela está mais perto do A ou mais perto do B, vai depender dos pesos, né? Se os pesos forem iguais, então a média ponderada está exatamente aqui no meio. A média ponderada vai ser igual à média aritmética. Mas se os pesos, o peso de B for maior, ela vai tender ao B, vai estar mais próxima do B. Agora, mais para lá, muito para lá, ou só um pouquinho para lá, vai depender. Ela pode estar colocada nessa região, ou nessa, ou nessa, ou nessa. Vai depender dos pesos. Por isso que a média ponderada não entra na desigualdade das médias, tá? A desigualdade das médias só envolve a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica. Lembre disso, formulinhas que você tem que saber: média aritmética A mais B sobre 2, média geométrica raiz de AB e média harmônica quem mesmo? 2AB sobre A mais B. Pode ter certeza que isso aqui quase todo ano cai. E agora vamos usar alguns desses conjuntos aqui, ó. Às vezes eu tenho a sensação de que estou dando aula no meio da rua. Impressionante. Ok?